Nesse vídeo eu vou falar sobre DNS e domínios. Eu sei que tem muitos desenvolvedores que têm problemas com isso, então aqui nesse vídeo eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Então eu já tenho aqui um domínio registrado, que é esse domínio group.net.br. Ele já está aqui na Cloudflare, que a Cloudflare é um painel de registros de DNS que te dá vários benefícios, como CDN, proxy, firewall e outras regras adicionais em cima do seu domínio. Então aqui, basicamente, no site da registro.br, que é um site que é o órgão nacional que regula todos os domínios com o final .br. Então, se você acessar aqui na categoria, todos os finais .br são homologados pela registro.br. Mesmo se você comprou em sites de outras empresas de hospedagem, não interessa, se ele é final.br, ele está sendo homologado pela registro.br e provavelmente você tem uma conta aqui. Então você pode ver que tem vários, e eles separam por categorias como genéricos, negócios, cultura, educação, pessoais, poder público, profissões. Então você tem aqui administradores, advogados, arquitetos, atores e muito mais. E aqui ele separa também a questão de registro, né? Todos podem registrar, esses aqui somente CPF e aqui CNPJ. Então você pode ver toda a lista completa por aqui, acessando o site registro.br. Aqui eu vou jogar aqui, nesse onde você busca para registrar, você pode buscar um domínio que você queira e clicar em Enter ou clicar ali na busca. Aqui ele vai te mostrar se está disponível ou não, no caso, como eu já registrei, não está disponível, né? Ninguém pode mais registrar ele, porque eu já sou o portador desse domínio. Então, se você vier aqui, tem uma ferramenta muito interessante em tecnologia ferramentas, que é essa ferramenta Ruiz, né? Essa ferramenta Ruiz é uma ferramenta que muitos sites têm. Então aqui na registro.br você pode pesquisar informações sobre esse domínio com o final.br. Então aqui eu tenho aqui os dados, Então aqui são dados muito importantes que a gente consegue ver aqui o servidor de DNS, quem está servindo os registros de DNS desse domínio. No caso, se você registrou para uma empresa de hospedagem, automaticamente ela acaba se tornando o seu servidor de DNS, mas você pode mudar, e eu sempre aconselho a mudar e utilizar a Cloudflare. A Cloudflare, eles têm planos gratuitos, que já são muito bons, já facilita demais, então todos que eu registro eu sempre aponto para cá, porque assim eu consigo gerenciar o DNS por aqui, tá vendo? Aqui nesse momento não tem nenhum aqui embaixo, mas eu posso clicar aqui em adicionar e eu tenho várias opções aqui de tipos de registros que eu posso adicionar. Eu vou mostrar passo a passo como que funciona. Mas basicamente, se eu acessar aqui novamente o site da registro.br, eu vou ver que ele está apontando para Cloudflare e o status ele está ok, aqui está tudo certinho. Então agora a registro.br ela não tem autoridade com os meus registros. Quem tem autoridade é a Cloudflare. Então eu apontei para cá e agora eu posso criar os registros. Aqui eu não tenho nenhum registro, então, por exemplo, se eu digitar aqui no Google group.net.br, aqui no meu navegador, ele vai me retornar uma mensagem de erro, claramente, porque eu não tenho nenhum apontamento, não estou apontando para nenhuma hospedagem, nenhum servidor, tá? Então a gente vai simular esses apontamentos aqui para você. Então aqui com essa ferramenta, esse site aqui que é o DNS Checker, que eu utilizo bastante, você consegue ver os registros de qualquer domínio. Então eu vou colocar aqui, e eu vou pesquisar o registro A. Ele não me retornou nada, justamente porque eu não tenho nenhum domínio aqui, nenhum registro aqui nesse domínio, tá? Então ele não vai me retornar nada mesmo. Se eu pesquisar aqui o próprio dns.org e clicar aqui, ele vai me retornar o endereço de IP que ele está apontando, tá bom? Então o endereço aqui você tem vários tipos, tá? Vários tipos de registro. Cada registro tem uma função, tem uma especificação. Eu vou falar sobre os mais comuns. O registro do tipo A, ele é o registro de IPv4, então ele aponta para endereços de IP com esse formato aqui, tá? Então geralmente ele vai ter esse formato aqui com números, né? Uma sequência de números e pontos. Esse registro com 4 sequências de A é o IPv6, ele é um IP maior, então ele tem sequência de números e letras,
justamente porque é uma versão mais nova de IP, mas ainda não é tão abrangida assim por todos os servidores, e o IPv4 ele vai durar por muito tempo. Então tem servidores que só servem o IPv4 e outros que servem os dois, o 4 e o 6. O próximo é o CNAME. O CNAME ele é muito utilizado para subdomínios. Então, por exemplo, esse aqui é um domínio, né? Então vamos supor aqui, eu tenho esse aqui, ó, group.net.br. Se eu quisesse criar um subdomínio chamado app, por exemplo, ou chamado blog, né, e hospedar um blog ali, então geralmente eu poderia utilizar o CNAME, tá? Ou o CNAME ele vai apontar geralmente para um outro registro, mas também um subdomínio pode ser apontado com o tipo A, tá? Então quando que você vai utilizar o CNAME e quando que você vai utilizar o A? O A é se você quiser apontar diretamente para o IP. Então se você pesquisar aqui, ó, ele vai apontar diretamente para o IP. O CNAME ele não aponta para número de IP, ele aponta para um outro registro de texto, tá? Então vamos supor que você tenha uma loja virtual, é muito comum isso em loja virtual. Você vai lá em loja virtual e sobe uma plataforma, como por exemplo loja integrada. E aí você quer adicionar o seu domínio personalizado na sua loja. Eles vão te dar um endereço, então vamos supor, né, por exemplo, pode ser assim, cliente xyz.lojaintegrada.com.br. Então esse vai ser o seu endereço, e aí você vai copiar ele e vai colocar no CNAME, e aí o seu endereço você vai colocar o seu domínio, ou você pode colocar também loja. Então você aponta loja.group.net para o endereço CNAME. Eu vou mostrar isso mais na prática ali no painel da Cloudflare. Mas basicamente é isso. O próximo é o MX, tá? O MX ele é um registro de e-mail. Então vamos ver se aqui, ó, o DNS Checker ele tem servidor de e-mail. Eles têm. Então ele mostra aqui, ó, que está apontando aqui o MX para Cloudflare. Por exemplo, o Google, tá? Google.com. Se você pesquisar aqui o MX, ele vai apontar para o serviço deles mesmo lá do Gmail, que é o smtp.google.com. E você repara que tem um númerozinho 10 aqui na frente. A gente vai mostrar lá na Cloudflare também como que funciona. Esse 10 aqui é a prioridade, tá bom? Então você pode ter múltiplos servidores de e-mail com prioridades diferentes. Mas geralmente eu aconselho deixar uma só. E o próximo é esse text, que ele é muito utilizado para validações. Então, quando você faz um cadastro numa ferramenta que você precisa confirmar a propriedade do seu domínio, eles pedem que você coloque o registro text. Veja aqui que o próprio google.com ele tem milhares de registros aqui, ó. Então, se eu clicar, esse aqui é um, ó. Esse aqui ele é outro, né? Então, você tem aqui, esse aqui é outro, esse do Facebook é outro. Então, vê que aqui, ó, ele está validando o SPF, que é, isso daqui é uma validação também de questão de porte, de e-mail. Ele tem a validação aqui, ó, da Apple. Então o Google validou com a Apple que esse domínio é do Google. Então Apple Domain Validation. Aí você tem aqui também do Facebook. Então o Google validou lá com o Facebook que esse domínio é do Google. Ele tem aqui, ó, Global Sing. Ele tem do próprio Google. Então esse daqui é do Google Search Console. Então, claro que o Google iria fazer essa validação também. E tem muitas outras, né? Cisco. Então, geralmente você coloca, ó, esse tipo text para fazer validações. Por quê? Porque só o dono do domínio pode colocar ali um registro no tipo text. Então, você valida. Tá? Então, eu vou mostrar aqui na prática também como que a gente vai fazer isso. Então, eu vou copiar aqui o meu domínio. Então, eu já fiz o apontamento, tá? E lembrando, zona de DNS e registro de DNS são coisas diferentes. Aqui no nosso exemplo, eu registrei aqui o meu domínio, group.net.br, e aí eu mudei a zona de DNS, que é o meu servidor de DNS, então a zona de DNS está lá na Cloudflare, e dentro da Cloudflare eu posso ter os registros de DNS. Então zona de DNS é uma única só, e ela quando você muda pode demorar a propagação. Tem locais que mudam em alguns minutos, outros em algumas horas e outros em alguns dias. Então a zona de DNS, quem vai ser empresa provedora de DNS, pode demorar para fazer essa mudança. Quando você aponta a mudança, pode demorar a propagação. Agora o registro não, o registro ele é praticamente instantâneo e a gente vai ver aqui, ó. Então se eu, por exemplo, pesquisar um text aqui, ó, no group.net.br, eu não tenho nada.
Então vamos supor que eu queira fazer uma validação. Eu vou clicar aqui em adicionar, eu vou clicar aqui no tipo, vou vir aqui em text e agora aqui eu vou fazer uma validação. Aí você tem que escolher se ele está na raiz ou se ele é um subdomínio. Aqui no caso, ó, use arroba para a raiz. Então se eu colocar o arroba, ele vai mostrar a raiz do meu domínio. Se eu escrever qualquer outra coisa, ele vai mostrar como um subdomínio, tá? Então na Cloudflare e outros locais, você vai utilizar o arroba. O TTL você pode deixar como alto, que é o tempo de atualização e propagação. E aqui você coloca o conteúdo. Então eu vou colocar assim, ó, Bruno, validação. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou salvar. Você até pode colocar um comentário aqui, ó, para você identificar do que é isso daqui, mas isso aqui não tem valor nenhum, tá? Isso aqui é somente para organização interna sua. Então aqui eu já adicionei o meu primeiro registro, ó. Então eu adicionei meu primeiro registro, lembrando que o registro text ele não sofre, ele não dá problema nenhum, você pode adicionar o que você quiser aqui, porque ele só serve mesmo para validações em ferramentas, geralmente elas vão pedir isso aí para você. Então agora eu vou colocar aqui uma busca e pronto, ó, em segundos ele já começou a validar. Então você vê ó, que aqui você tem uma lista de servidores. E o que é isso? Né? Eu vou mostrar também um pouquinho mais para frente, ó, eu tenho aqui um teórico aqui para vocês, que eu vou mostrar mais ou menos como que funciona a questão de internet e propagação de registro. Mas basicamente são servidores root, aqui são servidores espalhados aí pelo mundo, que basicamente comandam ali todos os registros. Então, quando você vai acessar no seu navegador, você digita ali google.com ou group.net.br, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó, fluxo de requisição. Então, quando você digita um domínio, o navegador ele vai fazer a busca lá nos servidores root. Os servidores root eles têm uma lista gigante de todos os domínios que estão registrados, porque eles vão fazer o apontamento entre domínio e IP. Aí eles vão localizar que, por exemplo, foi registrado lá na registro.br. A registro.br vai falar que está lá na Cloudflare, esse registro que eles querem. A Cloudflare vai fazer o apontamento aqui e vai mostrar o registro. Então qual que é o que a gente está buscando? É o A, é o CNAME, o MX, é o text, e ele vai fornecer. Aí aqui, ó, basicamente é isso. Então, às vezes demora para um ou outro ó, validar, alguns estão em vermelho, outros estão em verde, porque demora a propagação, né? Então, a lista de DNS é uma lista gigante com vários nomes de domínio e IPs associados, tá bom? Mas é basicamente isso. Então, se você quiser adicionar um site, você vai clicar aqui em adicionar registro, vai deixar geralmente o tipo A, vai deixar aqui o arroba para raiz, que é o meu site principal, e aqui eu vou colocar o endereço de IP. Eu vou colocar um endereço aleatório de IP, não tenho hospedagem para esse site aqui, então eu vou colocar esse aqui mesmo e vou deixar o proxy ativado. Na verdade eu vou desativar o proxy para a gente fazer um teste. Tá? Depois eu vou explicar o que é esse proxy aqui um pouquinho melhor. Então eu acabei de lançar o registro A, que geralmente é o registro principal para realmente o site aparecer. Você vai pegar o seu número de IP com a sua hospedagem e aí você vai colocar lá. Aquele 8888 que eu coloquei é somente de teste, tá bom? Então agora eu vou mudar aqui para o registro do tipo A e vou colocar para pesquisar. Então ele vai buscar aqui para mim, ó. Veja que ele já está encontrando o meu IP. Então agora, por exemplo, se eu digitasse isso aqui no meu navegador e esse IP fosse válido, porque aqui é só um exemplo, já apareceria o meu site, tá? Talvez não, talvez sim. Vamos ver aqui o Brasil, por exemplo, ó. O do Brasil, aqui, o servidor do Brasil, ainda não está apontando. Então talvez se eu fizesse a requisição agora, ele não apontasse nada, porque sempre quando você faz aqui uma busca, o seu navegador vai lá para o root, né, para o servidor mais próximo, que aqui no caso é o Brasil. Então ele não está apontando ainda, mas é só esperar, ó, tá vendo? Aqui já preencheu mais alguns, aqui ainda não, alguns geralmente vão demorar, tá? Geralmente os mais rápidos aqui vão ser dos Estados Unidos, porque geralmente são os que estão mais perto aqui, principalmente da Cloudflare ou de outros servidores, para fazer essa atualização, tá? Mas é basicamente isso. Aqui agora a gente viu que eu digitei e ele apareceu, 8888. Se eu pegar aqui ó, e clicar em editar e habilitar o proxy da Cloudflare e clicar em salvar, vamos ver o que ele me aponta aqui. Ó. Vamos pesquisar, vamos ver se ele já muda aqui o IP. Ó. Ele ainda não mudou.
Vamos só confirmar aqui, tá tudo certinho. Deixa só ele atualizar, que ele tá calculando aqui ainda alguns. Já terminou. E pronto, ó. Veja que o meu IP já mudou para dois tipos de IP, ó. Alguns já não estão mais o 8888. Por que que isso acontece? Se eu clicar nessa setinha, ó, o site vai me direcionar para uma outra página. Ele vai só pedir aqui validação, ó, mas ele vai mostrar que esse endereço de IP que está aparecendo, ó, final 131, ele é da Cloudflare, tá? E por que que isso acontece? Mas por que que eu digitei aqui 88 e ele está mudando o IP? Porque a partir do momento que você ativa o proxy, quando você faz uma solicitação aqui para o seu domínio, ele vai bater aqui na Cloudflare e a Cloudflare vai fazer como se fosse uma camada ali, uma proteção para você. Isso a gente chama geralmente de mitigação. Ele vai gerenciar todo o tráfego antes de chegar aqui para o seu IP. Então, antes, com o proxy desativado, digitou o domínio, bateu no IP da hospedagem direto. Com o proxy ativo, digitou o domínio, vai primeiro bater no IP aqui da Cloudflare, que é esse IP, e depois esse IP vai jogar para o IP da sua hospedagem. Por que que isso acontece? Porque assim você tem vários benefícios. Primeiro é a proteção. Então a Cloudflare começa a analisar todo o tráfego. Se eu clicar aqui, eu acho que eu não tenho nenhum tráfego aqui, ó, mas ele começa a analisar o tráfego para você. Você pode também fazer bloqueios, ó, modo sob ataque. Então se você estiver recebendo muita requisição maliciosa, você pode bloquear. Ele também faz aqui, ó, proteção de SSL para você, de certificado de segurança. Ele aqui na parte de segurança, ele habilita o firewall para você, mitigação de bots, DDoS, que é um tipo de ataque. Ele gerencia a sua rede, aqui a parte de tráfego. Ele também tem regras também, ó, você pode criar regras personalizadas aqui de redirecionamento. Então, se alguém digitou o seu domínio, pode direcionar para um outro domínio. Então, a partir do momento que você habilita aqui no DNS, você habilita o proxy, a Cloudflare está fazendo uma barragem para você. Então, ela faz ali toda a mitigação, proteção, segurança, análise de tráfego e tudo mais, tá? Então, é muito importante você ativar o proxy para o seu site. Tem alguns registros que não dá para você ativar o proxy. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com o FTP, que é um tipo de acesso que ele não acessa o site bonitinho ali, né? Ele vai acessar os arquivos do site. Então, geralmente é utilizado para desenvolvedores. Então, você vai colocar aqui FTP, aí ele vai ficar ftp.group.net e você vai colocar o IP aqui lá da sua máquina para você poder acessar os arquivos e você poder editar e personalizar. Se você deixar o proxy ativo, o seu cliente de FTP, como por exemplo o FileZilla, que é esse FileZilla, que é muito utilizado, você pode utilizar o FileZilla, como cliente, você pode utilizar o VS Code com uma extensão, né? VS Code, com uma extensão de FTP, por exemplo. Então você tem várias extensões aqui de FTP que você pode utilizar. Então se você ativar o proxy, lembra, ele não vai achar o endereço do IP, então ele não vai exibir os seus arquivos, porque a Cloudflare vai barrar e ele não vai conseguir acessar. Então no caso do FTP, você precisa salvar com o proxy desativado, tá bom? O que eu recomendo, se você for muito na questão de segurança, é deletar a entrada de FTP para ninguém ter acesso e só adicionar o FTP quando você for usar. Mas raramente, né, você precisa fazer isso. É só você ter ali um usuário de FTP com uma senha bem segura. Ou também bloquear através do firewall. Então, geralmente, você vai deixar assim. Você vai deixar ativo o domínio registrado, né, o registro, porém, você vai deixar o DNS desativado, tá bom? Então, é basicamente isso. Se a gente pesquisar aqui agora, ó, se eu pesquisar aqui o registro A, lembra que a gente colocou aqui para apontar? Vamos ver se ele mostra mais alguma coisa. Ó. Ele não vai mostrar ali. Por quê? Porque agora é um subdomínio. Então eu vou colocar aqui, ó, ftp.group.net. Deixa só ele terminar de calcular. Vou colocar para buscar. E agora o meu FTP está encontrando aqui o meu IP. Né? Ele e toda a internet. Então você tem que usar ali com sabedoria. Aqui uma outra coisa, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o CNAME, né? Que a gente falou lá. Então o CNAME, você vai colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar assim loja, porque a gente vai contratar uma plataforma de loja virtual.
para esse nosso site. E aqui você não vai colocar o IP, tá? Então, se eu colocar aqui o IP, ó, ele vai dar um erro, ó. O CNAME, o recorde do CNAME, né, o registro que você está colocando é inválido. Por quê? Porque o CNAME ele não aponta para IP. O CNAME ele aponta para um outro domínio. Então, nesse caso, por exemplo, vai ser assim, cliente XYZ, aí a plataforma de loja virtual que você quer contratar, né? Então, plataforma lojatop.com.br. Então, lá na sua plataforma, você vai contratar um plano, eles vão te dar um endereço, como esse aqui, por exemplo, e aí você vai colocar aqui no CNAME. Então, se eles te derem o IP, você vai colocar no tipo A. Se eles te derem um caminho, um domínio com subdomínio, você vai colocar no DNS. E aqui eu posso... Aqui você tem que ver o seu plano, mas geralmente você vai desativar aqui o DNS, tá? Então, beleza, já lancei aqui, ó. E aí ele vem aqui para o conteúdo. Vamos ver se ele já está aparecendo aqui na internet, né? Se ele já está aberto ao mundo. Vamos clicar aqui, vamos trocar para CNAME e vamos dar uma busca. Pronto, então agora ele já está apontando. Se ele apareceu aqui, olha como é praticamente instantâneo, né? Ó, tudo já apareceu. Então a minha loja virtual instantaneamente já vai começar a aparecer com o meu subdomínio, tá bom? Então é basicamente isso. Eu vou deixar também esse material aqui, ó, porque eu não vou explicar muito. Vou deixar o PDF desse material, só para você ter aí como exemplo. Ele tem também aqui, ó, o fluxo de apontamento, mostrando que você pode apontar aqui para diversas plataformas, então você não precisa ter uma única hospedagem, você pode mudar os seus registros para Cloudflare e apontar para centenas de servidores que você quer. Então você pode ter uma hospedagem para o seu site, uma hospedagem para o seu blog, uma hospedagem para a sua loja virtual, uma hospedagem para suas LPs e um servidor de hospedagem para os seus e-mails. Então você pode separar bastante aí. E aqui mostrando como que funciona a Cloudflare. Então assim que ele pesquisa, vem para Cloudflare. A Cloudflare entrega ali o seu conteúdo ali, né, através de CDN, então o seu site acaba carregando mais rápido com a Cloudflare. Então você tem várias vantagens de utilizar o serviço deles, tá? E eles têm plano gratuito e você pode colocar quantos sites você quiser. Se você quiser escala, você pode pagar o plano pago, tá bom? Então eu vou deixar esse aqui também. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Se tem mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Pode acabar se tornando, virando um vídeo. Estou sempre respondendo todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.